Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta com Conexão Saber. Hoje com um tema interessantíssimo, né? Psicanálise e filosofia. Quais os limites dessas duas disciplinas? Afinal de contas, né? A psicanálise pode dialogar com a filosofia e vice-versa? Ou, na verdade, ela se opõe? Então, hoje nós vamos discutir mais profundamente essas inter-relações entre as duas disciplinas. E para debatermos, para discutirmos, né, esse tema tão profundo, eu chamei aqui uma pessoa também muito profunda. Né? O Bruno, vocês já conhecem, ele está aqui e vai me ajudar exatamente nesse bate-papo, né? Tudo bem, Bruno? Tudo bom. Todo bom espectador, ouvinte, né? Vai que a pessoa só está ouvindo o áudio, né? Mas vamos aí fazer esse bate-papo sobre esses dois assuntos que, né? Horas se encontram, horas divergem, né? Hora diverge, mas mais se ajudam do que atrapalham. Ah, isso aí. E, de fato, essa é a primeira questão, né? É uma questão que pode ser pensada até como uma espécie de provocação. Seria a psicanálise uma antifilosofia ou a sua realização plena? Ou nenhuma das duas coisas? O que você acha, Bruno? Olha, por algum tempo eu acreditei, né? Eu apostei na ideia de que a psicanálise seria uma espécie de realização plena da filosofia, né? Não, enfim, quando você conhece pouca coisa, às vezes até de um campo ponto do outro, às vezes é mais fácil juntar, né? Uhum. É que nem, por exemplo, na clínica, né? Às vezes é muito mais fácil saber o que o paciente tem na primeira sessão do que na 10ª. Que as coisas vão ficando mais nebulosas, né? Você vai ouvindo mais coisas, sabendo mais coisas. Então as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Mas em algum sentido, tem uma conexão no sentido de, né, o paciente vai falando, e de repente ele se toca que, poxa vida, talvez eu esteja fazendo menos do que eu devesse fazer, né? Pôr em prática alguma coisa, né? Independentemente se ele ganhou mais força ou não, né? Se ele ficou mais forte ou não, também não é muito bem esse o objetivo da psicanálise, né? Mas eu acredito que em alguma dose ela ajude, né? Ela faça convites à prática, né? Exerça aquilo que você está ouvindo, né? Pare de certas coisas, né? Pare de fazer certas coisas, comece a fazer outras. Então acho que tem essa possibilidade. Agora, antifilosofia, acho que não, né? Antifilosofia, eu acho que não, né? Eu acho que quando a gente trata o indivíduo, a filosofia, eu acho que ajuda e a psicanálise ajuda também, né? Elas se encontram. Agora, quando a gente vai olhar para o coletivo, uma coisa mais sociopolítica e tal, talvez algumas noções da psicanálise mais atrapalhem que ajudam. Né? Não dá para colocar uma sociedade no divã, por exemplo. Apesar que ajuda alguma coisa ali, né? A você perceber isso ou aquilo, que querendo ou não, a sociedade não é sem o indivíduo. Apesar dela não ser, por exemplo, a simples soma dos indivíduos. Ela é muito mais que isso. Né? A quantidade influencia na qualidade, né? Então eu acho que em alguma dose, quando a gente olha para o coletivo, talvez atrapalhe um pouquinho algumas noções, mas quando a gente vê no indivíduo, elas se encontram, né? E acho que nesse sentido, então, o conhece-te a ti mesmo pode ser pensado a partir das duas epistemes, das duas formas de pensar o homem, né? Pelo que você falou, e eu concordo com você, tanto a filosofia como a psicanálise geram uma certa ruptura. Faz com que o indivíduo duvide de suas certezas, né? Comece a buscar algo que vá um pouco além daquilo que é comum, daquilo que é senso comum, né? Pensado de forma mais banal. Então, de alguma maneira, a filosofia, talvez até antes do que a psicanálise, né?
propôs o indivíduo primeiro se desconhecer para depois, num segundo momento, se conhecer mais profundamente, né? Até aproveitando o jargão, né, do Sócrates, né, que dizem que ele disse, né, que aparentemente talvez é ótimo, mas acho que não tenha falado mesmo, mas enfim, isso aí pouco importa. Mas essa ideia do conhece-te a ti mesmo, talvez a psicanálise esteja mais no caminho do desconhece-te a ti mesmo, pelo caminho do ouça-te a ti mesmo, né, escuta-te a ti mesmo. Né? Porque você vai falando, nossa, o que eu falei? Nossa, realmente eu tô meio incoerente aqui, tô meio incoerente ali, né? Então eu acho que tem essa possibilidade, né? Aí seriam, né, algumas divergências, né? Ou divergências, né? Propriamente ditas entre os dois campos. E cabe até também porque quando nós falamos em filosofia, o termo não é tão unívoco assim, né? Sim. Você pode pensar em uma filosofia socrática, platônica, e numa filosofia nietzschiana que já beira muito a psicanálise, esse sujeito do desconhecimento. O próprio Nietzsche, mesmo antes do Freud, usou o termo inconsciente e frisou como o desconhecimento, né, é importante para a constituição da civilização, da sociedade. Ou seja, abordando até o tema da repressão. Nós não podemos conhecer tudo aquilo que conhecemos. Então é lógico que você que talvez esteja nos ouvindo aí do outro lado, é importante não pecar pelos termos, porque filosofia é uma coisa muito ampla. Como a própria psicanálise, né? Nós temos a psicanálise e os olhares, né? Dentro da psicanálise para um mesmo objeto, para a ideia do inconsciente. Então é importante destacar nesse momento que quando nós falamos de filosofia, o termo é em si polissêmico. Ele precisa ser bem contextualizado, porque senão você começa a imaginar que filosofia é uma coisa simples, né? De se descrever como é a psicanálise. Que também as duas coisas são muito difíceis de serem conceituadas, porque depende do conceituador, né? De quem olha. Da época. É isso aí. Sim. Nesse caso, então, a primeira questão, nós estamos de acordo que não é anti-filosofia. Não. Ajuda, né, os amantes do saber, do conhecimento, a buscarem um saber mais profundo. Mas a questão central é que tipo de saber? Se um saber banal dado pela sociedade, um saber meramente consciente ou algo mais profundo, né? Seria isso? Seria. Até lembrei da frase famosa, né, do Descartes, né? Do penso, logo existo. E aí o Lacan conversando com ele, né? Dois franceses, né? Então a gente... muitas vezes a gente torce pela briga, né? Deixa eles se engalfinharem, né? E é interessante porque ele vai falar assim, bom, tudo bem, a gente pode até pensar, né? E a partir daí existir, né? Ou então o Lacan faz um diagramazinho, né? Então você tem lá um encontro entre pensar e existir, mas ele fala, olha, tem aonde você pensa, mas não existe, e tem aonde você existe, mas não pensa. Então existem essas duas possibilidades. E isso, querendo ou não, em alguma dose, principalmente em Lacan, acho que Freud nem tanto, mas em Lacan, por mais que também exista essa ideia de não filosofia, não tão anti-filosofia, né, contra de filosofia, mas essa ideia de não filosofia, ainda assim é um filosofar, pelo menos. Né? Oferece algumas coisas, algumas informações que a gente possa, né, que a gente pode utilizar em outros campos e com outros métodos e tudo mais, né? Então também, por mais que a gente às vezes tente negar, né? A gente está filosofando em alguma dose. Né? Não é... Pô, eu quero entender, por exemplo, por que as pessoas sofrem dessa forma e não de outra. Isso começa, né? Isso é um filosofar. Né? Verdade. Não é sem filosofar. Mas não é filosofia necessariamente. É por isso que eu sempre digo que eu não sei, mesmo sendo filósofo,
fixar bem a diferença entre a fronteira, filosofia e Uhum. a psicanálise, né? Uhum. Em certo momento parecem ser a mesma coisa. Em outro, há uma diferença muito clara. Então é interessante perceber que essa questão de que a psicanálise é também uma coisa existencial, Sim, leva, né, ao sim. pensar existencial, fazer com que o indivíduo se pense a partir do ato, a partir da praxis, aproxima bastante, né, a psicanálise de uma filosofia, ou como você disse, de um filosofar. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Até a ideia do saber, né? Tanto filosofia quanto psicanálise, às vezes elas oferecem tanto um dessaber, né? Ó, desconstrói isso que você acha que você sabe, porque também tem outras coisas que você não sabe, né? E brincando com a palavra, ambas podem oferecer um dessabor. Ih, cara, eu não queria ter visto isso. Sério mesmo? Nossa, agora eu vou ter que olhar pra isso. Ué, faz parte, né? E filosofia também, às vezes você tá lá de boa e vai lá e se aventura lendo alguma coisa. Putz, por que eu fui ler isso? Agora eu não consigo desver. Não tem essa. Eu vou ter que lidar com esse saber desaborizante, sei lá. Né? E nesse sentido odierno, né, a psicanálise ela é filha de problemas muito situados na modernidade, na contemporaneidade, né? Sim. Então não dá para você dissociar a psicanálise daquilo que estava acontecendo também na filosofia do século XIX e XX. Uhum. A partir do século XX, nós percebemos uma desconstrução, né, de algumas ideias filosóficas clássicas. O Nietzsche costumava dizer até que filosofava com martelo na mão. Ou seja, né, essa questão de desconstruir, de não ter tantas certezas assim, de conviver com a dúvida, porque em Nietzsche o amadurecimento, né, o pensamento nômade é exatamente esse pensamento que nos leva a dormir e acordar com a dúvida. Você nunca terá propriamente a certeza. Isso Sim. não quer dizer que você não possa viver. Exatamente. Né? Invente e viva como pode. De uma certa forma, eu acredito que a psicanálise está muito próxima, né, dessa maneira desconstrutivista. O que você acha? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é interessante que, às vezes, por exemplo, a psicanálise pode chegar assim, nossa, mas sou fulano, você está filosofando demais, né? Você não acha que isso pode ser alguma outra coisa? Não uma busca legítima e honesta por conhecimento? Será que não é uma fuga disso ou daquilo, né? Então, a psicanálise, porque veja, existe todo um setting ali, né? Existe toda uma série de condições, porque filosofar, em qualquer lugar se filosofa, né? Agora, a psicanálise já não é tão simples assim. Nem sempre você filosofa bem, né? Exatamente. Aqui no Brasil as pessoas chamam de filosofia qualquer coisa, né? Sim, sem dúvida, né? Mas uma coisa que é interessante na psicanálise é justamente a transferência, né? Que é aquela relação ali que se dá paciente-analista, né? Analisando analista, analisante-analista, sei lá. Mas isso aí na filosofia não acontece. Então, uma coisa, outra coisa, tem campos de convergência, tem algumas divergências ali, aqui e ali, né? Mas acho que uma pode, em alguma dose, né, falar assim, olha, você está filosofando demais. Calma, acho que isso aí talvez não seja, né, uma legítima busca por conhecimento. Às vezes é não olhar para o desconhecimento. Olho para cá para não olhar para lá, né? Então a psicanálise pode fazer essa essa mediação, né? Essa questão, alerta, né, esse alerta, essa questão de a filosofia de repente pode nos levar, né, ao vazio também, por sempre estar só questionando. Essa é uma questão também que deve ser relevante modernamente, né? A filosofia é um método rigoroso. Nem tudo que as pessoas dizem que é filosofia verdadeiramente é, né? Sim. Então, quando nós falamos dessa coisa do filosofar, eu vejo sempre um apelo à humanização. Por que é importante a filosofia?
porque ela apela para aquilo que é humano. Ela apela para a ideia do real, o que é real. Afinal de contas, né? Qual o lugar do homem no mundo, O que no é universo? isso, né? O que é isso? Então, nesse sentido, acredito que as duas estão muito próximas. A questão da humanização e a tentativa, né, de evitar a coisificação, Sim. que nós temos em outras epistemes, né, que colocam o homem como se fosse um produto meramente da sociedade, um produto da genética, ou seja, né, Só isso. coisificam, né, o homem como se fosse só isso. Exatamente. E o apelo filosófico e também psicanalítico, acredito que é exatamente para essa humanização. Você pensa. É lógico, né, que a partir das duas epistemes, nós vamos entender o pensar de uma forma dicotômica, polissêmica. O próprio Nietzsche, né? Você disse o você pensa, o Nietzsche tem uma frase muito legal, né? Que é algo pensa em mim. Isso é muito psicanalítico. Verdade. Você sabe, né, que o Freud não quis ler, né, o Nietzsche muito cedo para não ser influenciado. Alguns autores chegam a dizer que Nietzsche pensou muitas das ideias psicanalíticas antes do próprio Freud. Talvez ele não tenha sistematizado, até porque ele não tinha, né, esse hábito de sistematizar, não gostava. Pelo contrário. Mas, de qualquer forma, o sujeito pensado por Nietzsche se aproxima muito do sujeito freudiano, psicanalítico, né, que é um sujeito que intimamente se desconhece, porque não conhece, né, a base da sua própria fabricação, como é formado, essa ideia, né, daquilo que transcende, que vai além da pessoalidade, é muito interessante em Nietzsche, né? Ou seja, a sociedade, há uma anterioridade, você é formado por crenças anteriores às suas crenças particulares. Aliás, as suas crenças particulares não são suas. Grande parte delas foram emprestadas, retiradas, né, de um outro. Mais um problema de fronteiras, né? Até onde sou eu, até onde é o pai, a mãe, a sociedade, etc. Verdade. Né? É muito difícil essa regra. E de repente não há nem o eu, né? O Nietzsche vai provocar dizendo, não há eu, há só máscaras. Você quer encontrar o que atrás das máscaras? Um eu verdadeiro? Eu te digo, não há eu verdadeiro, só há máscaras. Você sempre estará atuando. Você sempre verá o seu eu como se fosse um objeto de um outro. E é lógico que isso faz com que essa ideia, né, de um eu puro e original se fique difícil de ser sustentada, né? Aquele eu depurado, né? Aquela coisa mais essencialista. No curso de formação eu sempre critico muito o culturalismo, escola que eu amo muito, né? Horney, Sullivan, Fromm, porque eles trabalham com essa coisa de um eu puro, um eu a ser descoberto, né? E o Nietzsche muito bem diz que não há nada a ser descoberto, a não ser a capacidade de você descobrir, que é o fato de você estar sempre se refazendo. Quando você encontrar a resposta, surgirão mais 10 questões. E você vai continuar a buscar respostas e levantar questões. Não é isso, Sem Bruno? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E veja como às vezes uma pode se tornar, né, ou fazer às vezes de um fiscal, né? Que, ó, esse eu aí que você acha que é coeso, que não tem uma consistência. Né? O corpo existe, por exemplo. Ele tá, eu tô aqui e tal, ele tá lá, tá todo mundo aqui no estúdio e tal. E os nossos corpos estão funcionando sem o nosso comando, sem a nossa vontade. Pelo contrário, atrapalha muitas vezes, né? Puta, preciso ir no banheiro. Nossa, tô suando. Nossa, tô cansado. Nossa, essa posição tá esquisita e tal, né? Então esse eu aí que fica sendo de certa forma sediado, né? O próprio Freud, né? Isso aí é interessante que
esse texto é bem filosófico, né, em alguma dose, né? Que ele vai dizer lá no Mal-Estar, né, que são 3 as fontes de males, né, dos males, né? A sociedade, o corpo e a natureza. Da infelicidade. É mais fácil ser, né, infeliz do que feliz. E aí vem, né, aquela questão, porque se você ficar só filosofando, porque também é interessante o seguinte, né, a filosofia é um sistema de pensar que vai oferecer várias ferramentas para você pensar o mundo, o eu, etc, 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 né? Mas eu acho que em alguma dose a psicanálise ela surge como uma terapia, né, para resolver problemas que estão acontecendo ali, ou melhor dizendo, para resolver problemas que as terapias de então não deram conta. Então não é eu que... vou te provocar. Então, Opa, provoca. Então, de alguma maneira, parece que a psicanálise é a filosofia terapêutica. Seria uma forma... Em alguma dose, lembrando do Sócrates, né? Que já tinha uma ideia de que, pô, tem alguma coisa aqui que funciona a minha revelia, o daimon, né? Isso, aí, você sendo filósofo, você pode me ajudar e os nossos ouvintes muito mais. Mas ele já tinha uma noção de que, pô, alguma coisa acontece a revelia do eu e tal, né? E esse processo maiêutico de convidar o fulano a falar, né, é muito terapêutico e muito interessante. E é muito legal, né? Quem já conheceu alguns diálogos do Platão, né? Claro que existe também mais um problema de fronteiras, né? Até onde é o Platão escrevendo e até colocando onde coisa dele, né? É Sócrates que aparece mesmo, né? Até onde é o próprio Sócrates que fez e tudo mais, né? Mas isso colocado de lado, é interessante que nos muitos diálogos platônicos ou socráticos, né? Ele vai convidar o seu interlocutor, sempre ali um sofista, tal, uma pessoa, né, mais sabida, algum sabidinho da época ali. Ele vai falar assim, olha, fulano, você... Olha, eu não sei nada, você parece que sabe alguma coisa pelo menos, então me explica, né? Aí ele vai buscando, fazendo, né, tecendo uma corda ali. Aí quando o cara para ali, o cara quase fala, que uma associação livre, né? Ele vai fazendo pergunta, mas isso aqui, isso ali, tal, tal, tal. Aí quando ele mostra no final do diálogo, fala, talvez você não sabia tanto quanto você achava que sabia, né? Ou soubesse, sei lá. Mas é interessante esse convite a falar. Legal. Né? Então, e outra coisa também que é interessante, e isso é bastante psicanalítico, Se né? você me permitir até um esclarecimento aos ouvintes, né? Claro. Essa parte que o Bruno colocou é o que é chamado de ironia. O método socrático ele é dividido em 2 momentos. O momento, né, do que era chamado de ironia e o momento chamado de maêutica. O momento da ironia era o momento do questionamento. Era o momento de levar o indivíduo a perceber que não sabia tanto como imaginava que sabia. Por isso que eu até coloquei, parece um pouco a associação livre, né? O indivíduo vai falando, mas quando não sabe mais o que fala, é que ele começa a falar aquilo que precisa falar. Porque é neste momento que a circularidade dos pensamentos lógicos, racionais, é interrompido e ele passa a falar aquilo que está no inconsciente. Brota o inconsciente. E aí esse brotar seria o segundo momento do método socrático, a maiêutica, que literalmente significa trazer à luz, que é o trabalho de uma parteira. A mãe do Sócrates era uma parteira. Então, com a ideia de maiêutica, ele queria passar a ideia de trazer, né, ideias novas à lume, à vida, fazer com que o indivíduo ganhasse consciência, além daquela consciência programada que a sociedade havia oferecido a ele, né? Por isso que vem o desconhecimento. Isso aí. Você acha que estava tudo certinho, a ruptura, né? A ruptura, E aí você vai se escutando, né? Então você começa se ouvindo, mas aí conforme o tempo vai passando, você começa a escutar coisas que você apenas ouvia, vamos dizer assim, né? E é interessante isso porque também cai numa... a ideia, né, a explicação, né, do professor sobre a maiêutica é interessante porque o Lacan vai... Bom, na verdade, tanto Freud quanto o Lacan vão nessa linha porque eles acreditam, olha, existe um saber aí, né,
de que vai te ajudar na sua neurose, nos seus problemas, e esse saber vai ser trazido à tona pela fala. Então, por exemplo, a gente pode dividir que o Freud, pelo menos em alguma parte do seu trabalho, da sua prática, aposta numa coisa que está reprimida, que está recalcada, ou seja, que está ali guardada, alguma coisa mais, né, no sentido espacial, alguns níveis que vão sendo vencidos, né? Então a pessoa começa a falar do dia, tal, não sei o quê, dali 5 minutos ela está na infância. As camadas, né? Então, aquela comparação da Bela Roma, que é constituída a partir, né, do iceberg. O iceberg é fantástica, né? Aquela comparação da Roma também, né? Que é muito bonita também, feita, né? por camadas, né? Você... E também tem as camadas e tem prédios novos convivendo com construções muito antigas, né? Isso é muito interessante também, né? E o Freud, em boa medida, né, em alguma parte da sua obra, aposta nessa coisa que vai vir à tona. E o Lacan, ele faz uma aposta parecida, mas ele faz uma aposta muito mais, creio eu, que na construção de alguma coisa, mas que não aponta para as profundezas. É alguma coisa que você vai ouvindo e aí, de repente, você conecta alguma coisa. Fala, agora eu entendi. Agora eu entendi. Né? Então, é muito interessante essa aposta que ambos fazem. Então, por exemplo, a palavra eternamente, né? Então, às vezes você vai falando eternamente, aí você fala eternamente. Então, é a mesma palavra, né? Os mesmos significantes ali em cadeia, mas quando você vai adicionando um acento, você vai adicionando um espaço, o espaço é muito interessante, né? Voltamos aí à ideia do nada, do vazio. Né? De um lugar desocupado, mas que aparece ali, né? E vai dando outro sentido, outro significado para aqueles significantes que estão ali, né? Então, eternamente é eternamente, né? Então, ternamente, né? Uma coisa terna e não sei o quê. Eu gostei também daquilo que você apontou, a angústia do sujeito que descobre que não sabe tudo que pensava, né, que sabia. Então essa angústia é esse momento exatamente de um outro conhecimento que parece até mesmo atropelar. Parece um outro distante, não aquele outro familiar, mas um outro distante que atropela. Estranho, né? E é isso que fez com que Sócrates fosse odiado. Sim. Eu brinco sempre, né, que conviver com Sócrates não era fácil, porque ele estava sempre à busca daqueles indivíduos que se achavam sábios, mestres. E o que ele queria mostrar com o seu método, ele não queria destruir, ele não queria provar, né, que sabia mais do que todos. Aliás, ele afirmava que a única coisa, né, que ele sabia, né, bem é que não sabia. Que não sabia. Mas o que ele queria mostrar é que a própria ideia de saber há sempre pontas, como você colocou, né? Afinal de contas, você sabe a partir de que máscara? Qual é o ponto de vista que você está usando para dizer que sabe de uma coisa? Lugar de fala. Né? O lugar de fala. Por exemplo. No consultório, isso é muito comum. A pessoa está falando a partir do sujeito consciente, do pai de família. Ele está falando a verdade ou a mentira? É a verdade daquela perspectiva. Mas o que o analista faz é mostrar que há outras perspectivas, há outros lugares, né? Outros significados. Outros significados. É interessante até essa brincadeira com as palavras, né? Que às vezes até o fim de análise, né? Que é um conceito bem mais lacaniano do que freudiano, né? E também estou ali estudando, estou às voltas com essa reformação em Lacan, né? Ou com Lacan, nunca sem Freud, né? É impossível de se afastar dele. E também nunca sem uma boa dose de filosofia. Mas é interessante que às vezes esse fim de análise, né? Ou então o sentido de que a análise fez o que devia fazer é justamente quando a pessoa começa a perceber essas brincadeiras. Começa a perceber justamente essa semântica plural, né? Eu lembro novamente do Nietzsche, né? Começa a tirar
a seriedade Também. da linguagem, né? Também. Ele, em um certo momento, ele diz, olha, Isso aí. é mais fácil quebrar uma pedra do que uma palavra. Nossa. Por quê? Porque quando nós nos fiamos naquela verdade da cultura, parece que aquela é a única forma de constituir o que chamamos de verdade. E verdade tem a ver exatamente com esse ponto de vista, né? Eu lembro de um colega nosso que foi do Inteligência Limitada debater com um psicólogo, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele dá um exemplo muito legal da clínica dele, se eu não me engano, ou então de uma supervisanda dele lá, que o fulano estava um tanto quanto angustiado em alguma dose, né? Porque sonhou com chupando cana. Chupando cana e tal. E aí, nas associações, ali na sessão, ou então no tratamento inteiro, ele não chega a dar tantos detalhes assim, mas ele chega, né, o paciente chega à conclusão, ou pelo menos é auxiliado ali pelo analista, que chupar cana era se relacionar com uma Ana que ele conhece no trabalho, só que ele é casado, então tem aquela, se não me engano era um homem mesmo então, né? Só que ele era casado tal, e ele tinha esse crush, né? Como os adolescentes dizem hoje em dia, né? Então ele tinha esse interesse nessa colega, e o psicólogo fala, ué, mas isso aí não pode ser achismo? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, se você escrever a palavra cana, você vai ver que tem uma Ana ali dentro. Então, isso que é legal em Lacan, que talvez até não fique tão... Bom, seria um outro aspecto do Freud, né? De buscar, tá vendo? Aqui tem uma Ana no seu trabalho, não sei o quê. A gente pode ler como sendo alguma coisa mais reprimida. Mas veja que o Lacan faz uma aposta na superfície da palavra. Enquanto Freud parece que privilegia a imagem, né? Boa. Aí eu acho que a diferença entre uma coisa os mais dois concreta, é exatamente isso. Que é legal imagem, o traço, né? O traço minêmico. E tem alguém, né, ali e tal, e vai revelar alguma coisa mais profunda, né? Essa ideia da topologia das camadas, né? É muito mais visível em Freud do que em Lacan. Mas é muito interessante a aposta. Né? Você não escreve cana sem Ana. É muito legal essa aposta aí. Essa ultrapassagem não deixa de ser maiêutica, né? Sim. Ou seja, faz nascer, traz a lume aquilo que estava oculto em uma outra máscara, numa outra esfera do dizer, né? E que lugar há de fala. E que há um saber. Né? Esse chupar cana pode ser só beijar a Ana, né? Então, essa associação imagética, mas é interessante que o convite a falar, né, e posteriormente a se ouvir e depois se escutar, né, com o processo em andamento, é muito interessante porque vai trazendo alguma coisa, vai trazendo esse saber. E, em alguma medida, também não é sem uma construção. O próprio Freud tem um texto, Construções em Análise. Então não tem, né, não é só revelação. Também tem ali uma oferta do analista num novo ponto de vista e tal, acerca da mesma situação. Né? Eu gosto mesmo de dizer que em alguma dose, né, acho que em boa dose, o inconsciente é esse outro ponto de vista. É um outro ponto de vista que você não considerou, que você esqueceu de considerar, que você não quer considerar, porque já considerou. Né? Isso incomodou, afastou. Que é bem a natureza do recalque, né? Sim. Daquilo que você tira porque te incomoda. Sim. Te incomoda diante de uma imagem ideal, daquilo que você gostaria de ser, daquilo que os outros gostariam que você fosse, né? Então não sai da consciência por um acaso. Exato. Né? Não é um movimento aleatório. Há um propósito. Tem um mecanismo ali. Tem um mecanismo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem. No final aqui, nós estamos chegando já no final, né, da nossa conversa, e eu gostaria que você avaliasse a possibilidade de uma psicanálise existencial, que foi até proposta por Jean-Paul Sartre, né? Voltada mais para a existência.
Será que há essa possibilidade epistêmica? Podemos pensar numa psicanálise que ultrapasse, né, os muros habituais daquilo que se chama psicanálise para atingir uma psicanálise existencialista? O que você acha? Olha, eu acho que sim, e eu acho, inclusive, difícil o contrário, de existir uma psicanálise que não seja existencialista. Pode não ser filosofia, pode não ser uma terapia, pode ser qualquer outra coisa, ou pode não ser qualquer outra coisa. Mas eu acho que o convite que a psicanálise faz, né, que o analista faz ao seu paciente, ao seu analisando, etc., é um convite a falar sobre a sua própria existência. Não é sem isso. Mas eu acho interessante também uma questão que é interessante notar que a psicanálise, acho que talvez isso que os lacanianos atuais eles vão apostar bastante, né? Uhum. De que a análise começa meio que quando o problema já... Não que o problema tenha sido resolvido, porque eventualmente ele não pode ser. Às vezes é uma condição, né? Eu já falei com uma paciente uma vez, né? Que às vezes você vai lá contando sobre as coisas e tal e percebe que aquilo que você achava que era um problema, na verdade era uma condição. Não tem como mudar, né? Em alguma dose é aceitar essa diminuição, essa perda narcísica, como também o próprio Freud faz, né? Que nós sofremos 3 perdas, né? Quando a gente percebeu que a Terra não era o centro do universo, quando a gente percebeu no sistema solar, né? Enfim, a Terra não era grande coisa, era só mais um planetinha em volta de uma estrelinha e numa galaxinha, etc, né? Aí o segundo golpe é quando Darwin fala assim, olha, o ser humano é só mais uma espécie, como qualquer outra. Né? Em termos biológicos e evolutivos, ele não é diferente de uma barata. E a terceira ferida narcísica é justamente, olha, o eu não é senhor na sua própria morada, né? Na sua própria casa. O que significa, né? O que não significa que ele seja imprestável, qualquer outra coisa desse sentido, né? Mas ele vai apontar, olha, é uma ferida narcísica. Então perceber isso é interessante. Agora, passado esse ponto de, olha, esse problema aqui que mesmo não tendo sido resolvido, ou que tenha sido resolvido, mas eu continuo na análise, continuo, né, indo para o consultório, para sessões, etc., é uma outra qualidade. Eu acho interessante essa questão, né? E aí você pode chegar à conclusão de que a psicanálise, nesse momento, ela não serve para grandes coisas, a não ser você vai lá e filosofa. E se escuta filosofando. Né? Em alguma dose você pode até descobrir outros problemas. Né? Isso acontece, claro, muito mais no primeiro momento, né, de um tratamento. Mas acho plenamente possível essa ideia de você mudar a qualidade das suas questões. Né? Eu acho isso uma aposta interessante. Que pode acontecer no meio do caminho. Às vezes até pode ajudar nessa solução, então, nesse enfrentamento, né? De aceitar, né? Até porque o dilema em si está sempre ligado a algo maior. Sim. Que é a existência. Sim. Essa ideia de uma psicanálise existencialista, eu penso sempre como algo que aponta para algo maior do que a nossa existência meramente pessoal, né? Nós às vezes sofremos, temos angústia exatamente porque nós apequenamos o mundo. Não percebemos, né, os tons tão intensos que a vida nos mostra e ficamos só focados naquilo que a sociedade, naquilo que a cultura, a família nos oferece como realidade. E a realidade existencial, ela é sempre maior, né? Não pode ficar presa só à sexualidade, não pode ficar presa só ao corpo, ao complexo de Édipo. Todas essas coisas são importantes, mas todas essas coisas estão contidas na existência e não inversamente contêm a existência. Exatamente. Né? Então, o tom existencialista é esse tom maior de algo que poderia ser pensado como uma realidade abrangente que não pode ser apequenada, porque isso já seria índice de uma doença.
de uma neurose, né? O neurose é bem esse indivíduo rígido que começa a ver a vida de uma forma muito pragmática, muito próxima, né, às suas necessidades narcísicas, egoístas. E acredito que essa psicanálise existencialista levaria o indivíduo a uma certa ultrapassagem desse tipo de viés pobre. O que acha? Ah, com certeza, com certeza. Né, eu tive um paciente que um dia se perguntou o que é ser homem. Né? Então, o que é ser homem? Aí você pode deslizar para o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser esposo, esposa, né? O que eu sou. Né? Então, permitir-se fazer essa pergunta, indo além do que foi dito pelos outros, né? É muito existencial. Verdade. Né? É muito existencial. E a depender do neurótico, ele pode ser justamente até, né, falando do Sartre, né, que ele vai falar que o inferno é os outros, né, e alguma dose ele não tá errado não, porque conviver com uma pessoa que tá muito rígida, né, que não consegue ter ali uma maleabilidade, um jogo ali, não necessariamente normal. Acha que a existência tá na sua cabeça, né? Que quer coisas, mas não tá nem aí que as outras pessoas vão ser muito influenciadas e talvez nem queiram, né, esse tipo de coisa. Nossa, é um inferno. Verdade. Né? É um inferno. Até essa pessoa começar a se questionar, que é muitas vezes, né, o que a leva para análise, ou então o que a leva para começar ali, o que permite, né, melhor dizendo, ela começar um trabalho mais analítico, então terapêutico, é justamente essa quebra. Aconteceu alguma coisa, uma traição, um pedido de divórcio. Peraí, o que é isso? O que aconteceu? Né? Então, isso é existencial. É verdade. Isso não deixa de... Não existe nada mais existencial de que perturbar a nossa noção, né, pobre de identidade. Esse é um ponto muito discutido na filosofia contemporânea. E até para deixar aí, né, uma pontinha, para voltarmos, vamos falar novamente sobre essa questão de uma psicanálise existencial, desses imbricamentos entre psicanálise e filosofia, né? Infelizmente, nós estamos terminando, não dá para estender mais. Mas eu agradeço a sua vinda. Eu agradeço o convite. Foi muito gostoso o bate-papo, né? Muito obrigado, Bruno. É isso aí. Obrigado você que nos ouve, né? Que nos vê. E até a próxima com mais assuntos psicanalíticos, terapêuticos e filosóficos. Isso mesmo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Comente, compartilhe. Porque você sabe que o Conexão Saber foi feito para você. É isso aí. Um abraço e até a próxima vez. Tchau.